Ontem, durante a nossa degustação, a gente ficou o que lá na degustação, Linda? Mais de 1 hora? Conversando, trocando ideia lá com as duas pessoas que nos receberam. E o papo tava tão gostoso que foi. Pra degustar um pouquinho de vinho, a gente ficou mais de 1 hora. Mas e foi engraçado que na hora que a gente tava degustando o vinho, a gente sempre fica com aquela sensação assim, será que a gente tá falando demais? Será que elas precisam fazer outra coisa? E aí elas pegaram e me falaram, não, geralmente quando é degustação, a gente dá o tempo justamente porque a degustação não é tomar um gole e sair andando. É você realmente aproveitar, desfrutar daquele momento e tomando um pouquinho de cada vez para desfrutar. Uma das garrafas que a gente tomou, que é um vinho super importante da vinícola, ela custava 47 euros. Se um vinho de Portugal, bem barato que a gente toma, que é o Casal Garcia, em Portugal custa 3 euros, no Brasil custa 60 reais a garrafa, imagina só aquele. E aí a gente, enquanto a gente degustava, a gente falava assim, poxa, que oportunidade que a gente tem de vir aqui, né, viver essa experiência, provar, degustar um vinho desse, por um preço acessível, querendo ou não, né, mas ter alguém que trabalha, que cresceu ali dentro da vinícola, para poder explicar o que é aquele vinho, as sensações, os aromas, principalmente para uma pessoa leiga, né? Porque nós não entendemos de vinho, apesar da gente beber vinho com uma determinada frequência, a gente não entende muito. A gente vai, é claro, tipo, percebendo uma coisa ou outra, mas ter a oportunidade de ter alguém te explicando, é outra coisa, né? Realmente uma experiência, não é só ir ali provar o vinho, é uma experiência. O que tu mais te motiva numa viagem como essa aqui? A minha foi a degustação. Você sabe que eu também gosto de comida, né, lindo? Então, esse galo aqui, ele é muito importante aqui na região, porque ele representa várias coisas. Eu vou primeiro dizer o que ele representa hoje em dia. Quando você quer comprar um vinho que é um Chianti clássico, você tem que olhar por esse símbolo, porque toda garrafa que é um Chianti clássico, ele vai ter o símbolo do galo preto. Agora, o que ele representava no passado foi que ele foi muito importante para determinar as fronteiras entre Florença e Siena. Florença e Siena brigaram por muitos e muitos anos, justamente por território, né? Que era o motivo de grandes brigas no passado. E para chegar numa solução pacífica e nunca mais brigar, matar, ter guerras, eles combinaram que no dia da pacificação, cada tropa iria despertar quando o galo cantasse. A partir desse momento, eles iriam começar a caminhar e quando eles se encontrassem, ali seria a fronteira. Então é lógico que a tropa que despertasse mais cedo iria andar mais e iria ter mais território. Então a tropa de Siena escolheu um galo branco e a tropa de Florença escolheu o galo negro. E aí o que eles fizeram? Deixaram o galo sem comer por vários dias, tadinho do galo, judiaram dele, justamente para que no dia da pacificação o galo acordasse mais cedo com fome, cantasse bem alto, então a tropa iria despertar e eles iriam sair. Foi isso que aconteceu, né? O galo começou a cantar muito cedo, eles despertaram e aí caminharam bastante e foi determinada a fronteira entre Florença e Siena. A gente está na região que produz o Chianti clássico, que é o vinho que é produzido na região de Siena a Firenze. A gente contou no último vídeo um pouco, né, da diferença do Chianti clássico e do Chianti. E em todas as cidades que a gente está passando aqui em Chianti, nós estamos muito próximo à Greve agora, a gente vê esse galo. E na rota do vinho, a gente vai parando e vai vendo várias placas, né, de wine tasting. Então são pequenas vinícolas, pequenos restaurantes. A maior parte dos lugares da estrada também tem um estacionamento para estacionar os carros. A maior parte das pessoas elas vêm de carro, mas muitas pessoas elas fazem a rota de bicicleta e moto. Por toda parte que a gente está passando, a gente está vendo ciclistas fazendo essa parte da estrada. Por um lado é bacana, porque faz um exercício e também chega no fim e desfruta tomando um vinhozinho. Essa aqui é a cidade de Panzano e todas elas são cidades muito pequenas, então a gente vai seguir viagem porque tem uma muito especial que a gente quer visitar.
E a grande graça dessa rota é justamente poder passar com tranquilidade para ver os vinhedos. A rota é muito bonita, até mesmo onde não tem os campos, né? As plantações de uva e as cidades, né? A gente passou por várias cidadezinhas e a gente chegou agora em Castellina in Chianti, que é aparentemente a maior cidade entre todas que nós passamos até agora. E ela é muito bonitinha. Ela tem uma estrutura de motorhome muito legal. Por isso que nós decidimos finalizar o dia aqui em Castellina in Chianti. Viemos dar um passeio aqui no centro. E também planejamos terminar o dia aqui, porque tava entre chuva e sol, chuva e sol, chuva e sol. Esse era o único lugar que tinha sol. Aqui, eu tava lendo, aqui essa região de Chianti, existem várias cidades para se visitar. E todas elas têm a sua graça, todas elas têm seu encanto. O que mais chama atenção são os restaurantes, os barzinhos, a igreja. Só que aqui, a gente escolheu essa justamente porque aqui tem um túnel subterrâneo. E nesse túnel tem algumas lojinhas. E nesse túnel não é um túnel fechado, ele é um túnel que tem algumas partes abertas que entra o sol. Então agora basta saber onde fica esse túnel. É claro que você vai se divertir escolhendo qualquer uma dessas cidades da rota do vinho. Nós escolhemos Castellina in Chianti porque a previsão do tempo seria sol no final de tarde, mas também porque aqui tem uma estrutura muito legal de motorhome. E esse é o túnel, e aqui tem as lojinhas. Do outro lado a gente vai sair lá no castelo. Independente de onde você vá na Toscana, seja num túnel, ou num quarto de hotel, ou num camping de motorhome, a vista sempre vai ser a mesma. Aqui são os vinhedos, olha que maravilhoso. Não me canso de pensar sobre as pessoas que vivem nessas casas super antigas, sabe? É claro que elas são antigas do lado de fora, mas por dentro, muitas delas são super reformadas, têm estruturas bem modernas. Mas de fora, quem olha, fica imaginando, né, que é uma casa super antiga dentro. Eu fico pensando na umidade, gente, porque, nossa... Como é que aguenta? Essas pedras, deve entrar uma umidade. A preocupação da minha é essa, a minha já é outra. Se a internet é boa e se tem restaurantes próximos, barzinhos e restaurantes. Então tem um ali na boca do gol, hein? Essa rota do vinho, ela é muito popular entre os motociclistas. Então eles saem de Florença e vêm percorrendo toda essa rota até Castellina in Chianti, porque aqui dizem ter uma sorveteria muito boa. E eu não ouvi falar que o sorvete daqui é tão bom. Você acha que vale a pena? Eu não ouvi, provar? mas todo lugar que a gente foi, inclusive hoje no meio-dia lá no castelo, ela disse que os motociclistas eles acabam em Castellina por conta da sorveteria. Não sei, será que a gente deve? Não sei, eu acho que a gente tem que primeiro encontrar a sorveteria. Olha, são mais casinhas, ó. E aqui no centrinho tem várias opções de restaurantes, então bom é vir com tempo, né, para aproveitar uma dessas opções. Nós já aproveitamos o nosso almoço no castelo. Mas quem disse que a gente não pode aproveitar o final de tarde com uma taça de vinho, né? E outra coisa também que tem várias lojinhas de vinhos, assim, pelo menos lá no estacionamento de motorhome, a gente viu 2 casais da Alemanha, eles comprando caixas de vinho. Então, certamente as pessoas, eles vêm aqui, né, eles compram vinho, né, estocam vinho para levar para casa, pelo menos as pessoas que viajam de motorhome. É uma diferença muito grande de preço. Por exemplo, nós fomos no supermercado, olhamos preços de vinho Chianti clássico, é por volta de 15, 17 euros. Enquanto se você compra na vinícola, você consegue comprar por 12, 11 euros. Então, assim, pode parecer pequena a diferença, mas para quem compra pro ano, exatamente, que são as pessoas que viajam de motorhome, por exemplo, os alemães, vale super a pena. E outra coisa, a gente encontrou um casal, na hora que a gente estava saindo, a gente encontrou um casal alemão e eles estavam comentando e tal sobre os lugares que eles tinham visitado na rota e nós
comentando sobre os lugares que nós tínhamos visitado. Troca de informações. Trocas de informações. E aí a gente perguntou, mas vocês entendem de vinho? Vocês conseguem sentir a diferença de um lugar para outro? Porque eu e o Rômulo, a verdade é que a gente não consegue. Tudo é bom. Tudo é bom. A gente, por exemplo, de um vinho, de um tipo de vinho para outro, a gente até nota a diferença. Mas de um Chianti clássico, de um castelo para outro, a gente não consegue notar a diferença. Mas com certeza tem. E eles falaram, não, a gente consegue sentir a diferença sim. Aí eu falei, poxa, então você deve ir para lá, você deve ir para lá e você deve ir para lá. Porque aqui, realmente, as pessoas que entendem de vinho é um paraíso, porque elas podem passar de lugar, de cidade a cidade, ou de vinícola a vinícola, provando diferentes vinhos, diferentes uvas. Ou o mesmo vinho de diferentes casas, diferentes processos. A gente teve a oportunidade de provar diversos vinhos e isso é muito legal, porque uma das coisas que a moça do Castelo Vecchio Maggio falou, ela falou assim, não se preocupe com esse negócio de fazer curso de enólogo, isso é bobagem, ela falou. É bobagem, mas... Você precisa provar para aprender, né? Ela disse que ela entende, mas ela aprendeu provando. Daí eu comentei, eu gostaria de fazer o curso de sommelier, aprender. Ela disse, é bobagem. Então, assim, faz como eu, tô 15 anos trabalhando aqui e eu aprendi bebendo. Mas bebendo 15 anos vai levar um pouco de tempo, mas eu acho que é legal, porque assim, realmente, a gente não conseguia notar a diferença, e aí depois, quando as pessoas vão explicando o processo, as coisas vão ficando mais claras na nossa mente. Mas o bom é ter a oportunidade, né, de viajar, de ir atrás, de visitar lugares, né? Não necessariamente precisa na Toscana, por exemplo, no Brasil existem vários lugares, várias regiões de vinho, né? Se você gosta de vinho, reservar um tempo e visitar esses locais para poder provar e conhecer um pouco mais sobre a questão da história, né? Conhecer sobre o processo vai te ajudar bastante a entender a diferença entre um e outro. Demos sorte de encontrar tudo, demos sorte de passear por todos os lugares que a gente queria passear na rota, demos sorte de não chover, demos sorte de encontrar a torre, mas não demos sorte de encontrar a sorveteria aberta. Tava fechada. Tava fechada. No inverno, muitas sorveterias, principalmente das cidades menorzinhas, elas fecham pela temporada, né? Então agora já está frio, então não tem sorvete hoje, mas teve muita coisa boa, então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de fazer uma rota do vinho ou uma rota da cerveja. A gente imaginou que a gente iria fazer primeiro a rota da cerveja antes da rota do vinho, mas que bom que apareceu a oportunidade, né? A gente sempre fala que a estrada vai te dando conforme a gente vai viajando, conforme a gente vai andando, percorrendo cada quilômetro, e por acaso a estrada nos deu a oportunidade de conhecer a rota do vinho agora, mas quem sabe mais na frente a gente também tem a oportunidade de fazer a rota da cerveja. Coloque aí na sua listinha de desejos visitar essa rota, porque assim, as paisagens são incríveis, as cidades são incríveis e assim, a comida e também os vinhos são incríveis. Então, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal e nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais histórias. Tchau! Será que a gente não vai parar para jantar uma coisinha e tomar um vinhozinho? Nossa, de novo, a gente comeu tanto.